Agora, diante de tudo isso, Antônio Neto, a gente destacou aqui várias e várias vezes a importância do estudo. A gente destacou a importância do trabalho. E aí, nós sabemos que muitas pessoas questionam também. Mas e o Espírito Santo? E o Espírito Santo, onde está em tudo isso? Um sermão que é preparado com tanto estudo e antecedência, tem espaço para a ação do Espírito Santo? Não deveríamos simplesmente chegar lá e deixar que o Espírito Santo nos conduzisse? Uma coisa não anula a outra? O que é que você nos diz? Rapaz, é o seguinte, olha, assim como o pessoal gosta de fazer, de colocar palavras na boca de Deus, né, digamos assim, dando aos textos significados que os textos não têm, as pessoas também gostam de dar funções ao Espírito Santo que ele não tem. Então, existe uma ideia muito recorrente de que o papel do Espírito Santo na pregação é em dar a você a mensagem, entende? Então, a pessoa, ela ora e ela espera que o Espírito Santo lhe dê a mensagem. No entanto, você não encontra respaldo bíblico para isso, a não ser nos profetas, ok? E aí é uma outra discussão aqui. A pregação da palavra de Deus, a exposição, ela é pregação da palavra, como a gente já estabeleceu aqui, 2 Timóteo capítulo 4, prega a palavra com ensino. É aquilo que Paulo chama de sã doutrina, de ensino da palavra. A gente vê no caso, por exemplo, dos bereanos, o caso clássico dos bereanos, que eles analisavam a pregação de Paulo com a escritura. Então, sendo assim, não é o papel do Espírito Santo te dar a mensagem. Qual é, então, o papel, qual o trabalho que o Espírito Santo tem na pregação? E aí, nesse livro aqui, Saul, do Tim Keller, ele tem um capítulo todo sobre isso, ok? E ele trabalha aqui, basicamente, o papel do Espírito Santo atuando no pregador, na mensagem e no ouvinte. Então, a gente precisa entender que existe uma atuação do Espírito Santo no pregador, uma atuação do Espírito Santo na mensagem que é proclamada e no ouvinte. No pregador, o Tim Keller, ele fala de dois aspectos aqui. O primeiro deles é a questão da capacitação do Espírito, daquilo que é chamado de os dons, né? Então, o Espírito Santo, ele capacita, ele é quem habilita, quem é através da capacitação do Espírito Santo que nós entendemos que temos um dom, e ao entendermos que temos o dom, entendemos que somos chamados por Deus para isso. Mas algo que me chama muita atenção também, que o Tim Keller fala, é na questão do fruto do Espírito. Ele mostra a importância do pregador ser alguém cheio do Espírito Santo. E ao ser cheio do Espírito Santo, ele será um homem de oração, ele será um homem de sabedoria, de interesse pelo conhecimento da palavra de Deus, como o apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 5, onde ele diz, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Então existe um paralelo entre ser cheio do Espírito Santo e interesse em compreender o que Deus ensina na sua lei e na sua palavra. Então, a principal ação do Espírito Santo no pregador é o pregador ser alguém que prega cheio do Espírito Santo, entende? Com uma vida de oração, uma vida de piedade. E aí, se você me permite, Saul, eu queria ler uma citação que eu acho que seria muito valiosa para os nossos ouvintes aqui. Por quê? Porque
muita gente não prega ou tem temor de pregar porque entende que não tem tantas habilidades retóricas, digamos assim, certo? E como eu não falo tão bem em público quanto o Hernandes Dias Lopes, então eu não vou pregar, entende? Mas olha só o que é que o Tim Keller diz aqui na página 236 desse livro aqui. Ele diz o seguinte: talvez você não tenha fortes dons de falar em público, mas, se for uma pessoa piedosa, sua sabedoria, amor e coragem farão de você um pregador interessante. Talvez você não tenha fortes dons pastorais ou de aconselhamento, por exemplo, talvez você seja uma pessoa tímida ou introvertida. No entanto, se for piedoso, sua sabedoria, seu amor e sua coragem o capacitarão a consolar e a orientar as pessoas. Talvez seus dons de liderança não sejam muito fortes. Por exemplo, talvez você seja desorganizado ou demais cauteloso por natureza. Mas, se for uma pessoa piedosa, sua sabedoria, amor e coragem farão com que as pessoas o respeitem e o sigam. Essa citação aqui do Tim Keller, Saul, eu acho ela muito valiosa, porque eu já experimentei isso. Eu lembro que o meu pai na fé, ele, depois de muitos anos que eu não o ouvia pregando, eu o ouvi pregar, isso já adulto, né? A última vez que eu tinha o ouvido pregar era quando eu era adolescente, e eu já adulto, então um dia ele foi na minha igreja e foi pregar. E eu me lembro, Saul, que à medida que ele pregava ali, eu já como professor de pregação, consegui identificar coisas do tipo, gestos, vícios de linguagem, entende? Coisas que ele fazia que atrapalhava a compreensão. Eu diria assim que numa prova técnica de laboratório de pregação, ele talvez não receberia uma nota muito boa. Mas cara, aquele sermão me impactou tanto assim, foi tão precioso para mim. Por quê? Porque ali estava um homem que eu respeito muito, entende? Ali estava um homem que eu sabia que ele estava pregando a palavra de Deus porque ele ama a Deus e ele ama o povo de Deus, ele ama a sua palavra. Então foi uma pregação que me transformou, que me edificou. E a resposta para isso é porque ele é um homem cheio do Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo trabalha em nós. É o amor, é a sabedoria, é a coragem para proclamar, certo? Então, eu diria que no pregador, essa é a principal função, ação do Espírito Santo. É enchendo o pregador de amor, de sabedoria e de coragem, para que ele proclame a palavra de Deus de tal forma que as pessoas entendam que ele está fazendo isso conduzido pelo Espírito Santo, certo? O Tim Keller mostra que você tem como encantar as pessoas, você tem como preparar uma sermão e terminar e as pessoas olharem para você e dizer assim, ele é um baita pregador. Que pregação boa, que pregador bom. E você tem uma vida toda desconjuntada. Ele mostra que é perfeitamente possível isso. Mas se você deseja pregar sermões para discípulos de Jesus Cristo, sermões que de fato transformam e edificam, e aí vem o papel do Espírito Santo no ouvinte da pregação, você precisa pregar cheio do Espírito Santo, ok? Com uma vida de oração, de leitura, de piedade, para que o seu sermão seja carregado de amor, de sabedoria e de coragem.